A paz do Senhor Jesus, vamos dar início a mais uma aula da nossa escola bíblica com o tema O Despertamento Renova o Altar. Soberano Deus, grande e eterno Pai, Pai Santo e amado, me coloco em Tuas mãos mais uma vez como instrumento de ministração de mais uma aula, confiando na Tua fidelidade, convicta, meu Pai, do Teu favor. Peço que repreenda, maniete toda oposição do inferno contra a Tua palavra, mantenha a porta da Tua palavra aberta para nós. Abra a mente, o entendimento dos teus filhos para que eles compreendam, Senhor, pela virtude do teu Espírito Santo, o que o Senhor deseja falar aos seus corações. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Texto áureo. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. 1 Reis 18, verso 30. Verdade prática: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Leitura bíblica em classe, Esdras 3, do 2 ao 5 e do 10 ao 13. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito: ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme ao rito, cada coisa no seu dia. E depois disto, o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já revestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilou com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Glória a Deus, aleluia. Até aqui, irmãos. Introdução. Nesta lição, iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Ponto central: Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Tópico 1: o despertamento conduz o homem ao altar. Subtópico 1: os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporciona. O propósito que traziam no coração ao retornar do cativeiro precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. A Bíblia diz: o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Por isso mesmo, o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Êxodo 29, verso 43. Estas bênçãos os judeus agora almejam através do altar. Subtópico 2: todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Temos na Bíblia vários exemplos disto. Vejamos. No tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe. Vê o texto em 1 Reis 18, do 16 ao 40, no confronto com os profetas de Baal. A primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado.
Depois sacrificou sobre ele e orou a Deus. O fogo desceu e o povo exclamou: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O despertamento decorreu do concerto do altar. B. Quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Mandou purificar o templo, tirou fora toda a imundícia, purificar o altar do holocausto que havia sido substituído no reinado de seu antecessor Acais, por um altar construído com modelo copiado de Damasco. Quando então os sacerdotes sacrificavam sobre o altar santificado, começou um novo cântico na casa de Deus. O despertamento levou à reparação do altar. C. Quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram o altar sobre as suas antigas bases do modo como manda a lei e sacrificaram holocaustos ao Senhor. A alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos. O culto a Deus havia recomeçado. Conclusão do tópico 1. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Por isso, os judeus sentiam a necessidade de ter acesso a Deus através de um altar restaurado. Irmãos, nesse tópico 1 e os seus respectivos subtópicos, a gente veio falar sobre o altar do Senhor, a necessidade, que os judeus tinham de se aproximar de Deus. E o objeto de aproximação a Deus naquele tempo era o altar. Eles queriam estar cada vez mais achegados, na presença do Senhor. Hoje, no tempo da graça, no Novo Testamento, através do sacrifício de Cristo, Cristo é o nosso instrumento que nos aproxima a Deus, é o caminho, É a verdade, a vida, é quem nos liga ao Pai, quem nos leva ao Pai, A gente só pode nos achegar a Deus por meio de Cristo, pela fé no seu sacrifício. Então, hoje, cada um de nós, depois que Jesus rasgou o véu do templo, rasgando a sua própria carne por nós, entregando a sua própria carne, o seu corpo por nós, nós nos achegamos ao Pai por meio dele. Então, em cada um de nós, ele nos transformando em sacerdotes reais, porque antes era um privilégio, na época dos tabernáculos, era um privilégio apenas do sumo sacerdote, uma vez anual. O sangue do animal sacrificado expiava os pecados do povo e o sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo, o Santo dos Santos, para falar com Deus, para sentir a presença de Deus, representando o povo. Mas depois que Jesus rasgou esse véu que separava ali no tabernáculo, nós já fizemos essa lição, já entendemos a questão do véu, entregando a própria carne dele em nosso lugar, o corpo dele por nós, nós ganhamos esse livre acesso ao Pai e fomos transformados em sacerdotes reais. E o nosso privilégio de nos achegarmos a Deus, de estarmos próximo dele, não é uma vez anual como o sumo sacerdote tinha antigamente, mas nós podemos nos achegar ao nosso Deus no momento que nós quisermos e ele se sente tão feliz em nos receber na presença dele. Ele é que se sente feliz, os mais privilegiados somos nós em estarmos perto de Deus, vivermos em comunhão com Ele, nos relacionando com Ele. Mas Ele tem um grande interesse que nós vivamos assim, pertinho dEle, porque Ele é um Pai zeloso, um Pai que nos ama, que não poupou o seu bem mais precioso, que foi o seu Filho unigênito, mas antes entregou na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar. Então desfrutemos, irmãos, dessa comunhão com o nosso Deus. Já que nós somos os sacerdotes, reais, transformados por Cristo, nós também temos um altar em nossa vida, um altar individual, que é como nos achegamos ao Pai, ao nosso lugar de comunhão com Deus. E para que nós tenhamos essa comunhão, esse relacionamento com Deus, devemos estar com esse altar sempre reparado, Devemos nos perguntar a cada dia como está o meu altar diante do Senhor, Não falo aqui de o altar físico do templo, não. É o nosso altar espiritual, do nosso interior, da nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Ele, que deve estar reparado como o profeta Elias reparou para oferecer o sacrifício e Deus respondeu com fogo diante dos profetas de Baal. Os falsos profetas de Baal tiveram que todos confessar que só o Senhor é Deus. Ezequias também reparou o altar e nosso altar espiritual deve estar sempre reparado diante de Deus.